gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio de Agatha Desde Sempre. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. E aproveita e me segue também lá nas redes sociais, porque eu sempre tô fazendo várias análises mais aprofundadas sobre os episódios de Agatha Desde Sempre no TikTok, no Instagram e no Twitter. Me segue por lá. O 7º episódio de Agatha Desde Sempre veio pra dar um foco em uma personagem que eu sei que muita gente já queria que tivesse mais destaque, pra gente saber mais da história dela, que foi a nossa querida vidente Lilia Calderon. Esse episódio, ele vem logo depois do episódio de flashback do Icano, então a gente conheceu a história dele, e aqui a gente vai continuar o caminho das bruxas. E dessa vez a gente entra na aprovação da Lilia. A aprovação da Lilia é uma leitura de tarô, só que quando eles entram na aprovação, tá só o Billy e a Agatha. E a Lilia e a Jen, que tinham sido jogadas pra fora do caminho pelo Billy, elas têm que tentar encontrar o caminho delas de volta até o local da aprovação. Então a gente tem duas duplas de bruxas do Coven tentando chegar no mesmo lugar, mas a Agatha e o Billy começam a aprovação ali sem saber muito bem o que tá acontecendo, porque eles acham que as duas morreram. E a coisa mais interessante sobre esse episódio é o fato de que ele é um episódio que foi colocado de um jeito não linear, porque a gente vai entender finalmente o que acontece com a Lilia e por que ela tem aqueles acessos que a gente vê desde o primeiro episódio, onde ela aparentemente entra em transe e começa a falar coisas desconexas, né? Inclusive a gente tem um momento onde o jovem, antes dele se revelar como Billy, fala: "Ai, a Lilia tá sendo estranha de novo", porque ela tá falando coisas completamente desconexas. E aí, nesse momento, a gente vai descobrir que uma das coisas da habilidade dela é que ela vive a vida dela de uma forma não linear. Então, quando ela era mais nova, ela vivia as coisas de uma forma não linear, e agora que ela está se aproximando do fim da vida, ela também está vivendo as coisas de uma forma não linear mais uma vez. Esse episódio vai finalmente conectar vários pontos de coisas que a gente viu nos episódios passados. Então, a gente já tinha feito uma teoria sobre a Lilia ter previsto, né, a morte da Alice quando a Agatha acaba absorvendo os poderes dela, porque a gente tem 2 episódios onde a Lilia fala, fora de ordem, a frase don't try and save Agatha, né, não tente salvar a Agatha. Então ela fala Alice don't, depois ela fala try and save Agatha. E aí nesse episódio a gente vê que realmente a frase era pra ser dessa maneira, que era ela tentando impedir a Alice de salvar a Agatha, porque ela sabia que isso ia, né, acabar fazendo com que a Alice morresse. E além disso, a gente também vai vendo outros momentos em que ela estava falando coisas aleatórias, inclusive as cartas de tarô, que no final do episódio vão ser reveladas o que cada uma dessas cartas significa, e a gente vai entender um pouco mais da história da Lilia. Esse episódio realmente, eu acho que ele subiu rapidamente no meu top episódios favoritos dessa temporada. Foi um episódio maravilhoso. Ele foi um episódio importante pra história, porque a gente teve um desenvolvimento e uma conexão de coisas que, apesar de algumas já serem mais óbvias e outras não tanto, a gente sabia que de uma forma ou de outra essas coisas estariam conectadas. Mas esse episódio, ele veio fazer esse trabalho de conectar essas coisas sem ser um episódio chato, né? Sem ser um episódio onde a gente só tá repetindo coisas que já aconteceram. Então, eu acho que isso é um mérito muito grande da série, porque eles fizeram isso no episódio de flashback do Billy, onde a gente revê a primeira cena dele com a Agatha, e eles fizeram isso agora também, trazendo esses fragmentos, né, da vida da Lilia, e ainda criando um episódio que não é linear. Então a gente tem vários acontecimentos, a gente vai e volta. Então primeiro a gente vê a Agatha e o Billy, daí depois a gente volta, daí de repente a gente vê a Lilia e a Jane na sala, só que daí a gente volta e as coisas vão se resolvendo quase como que um quebra-cabeça, mas eu acho que a série conseguiu fazer de uma maneira que o episódio é facilmente compreensível. Então se você tá assistindo, você entende o que tá acontecendo e você vai junto com ela, conectando os pontos e entendendo tudo. Então eu acho que ele gera aí uma tensão e uma revelação final muito boa. Então no momento em que a Lilia senta ali na mesa e ela fala, eu sou o viajante, né, eu tenho que tirar o tarô pra mim, e ela começa a tirar o tarô e ela descobre finalmente qual era o propósito dela e da magia dela, que era encontrar o Coven dela, né, e ela fala que ela ama elas, e fala que era isso que ela precisava, que era encontrar o Coven. E aí a gente vai vendo a conexão das cartas de tarô com várias cenas que inclusive já aconteceram. Então as cartas de tarô também estavam presentes nas cenas que aconteceram nos episódios passados. E inclusive quando ela escreve a lista do Coven, né, a gente tem já o símbolo da carta de tarô que representa o Coven ali nessa leitura que ela faz, e cada uma das pessoas do Coven também tem a sua própria carta de tarô e uma cena equivalente que já traz também
o desenho daquela carta de tarô. Então, por exemplo, a gente tem primeiro de tudo o próprio Billy, que é a torre invertida. Na primeira cena que a Lilia conhece ele tá com a carta da torre, né, atrás dele, e ela tira essa carta pra ele. A gente tem a Agatha no momento em que ela tá ali vendo se o Billy vai sobreviver ou não. A gente tem atrás dela também o formato da carta. O formato da carta que é o 3 de espadas, né, o Three of Swords. A High Priestess, que é a Jen, a gente também tem uma cena dela com um negócio atrás dela que parece formar ali a coroa, né, da High Priestess. E a gente tem a Alice como a Knight of Wands, que também tem como se ela tivesse com as espadas, né, mas é o poder dela. Então tudo isso, né, acaba fechando um círculo ali, inclusive com a própria Lilia, que é a Rainha de Copas. E aí a gente tem essa cena dela jovem, quando ela tá tentando aprender mais sobre os poderes dela, e a gente vê que ela também forma a composição da carta. Isso foi uma sacada muito genial da série e que visualmente também conta essa história pra gente e que vai mostrando todos esses fragmentos de história que foram sendo introduzidos durante a temporada pra que fosse, né, finalizado aqui nesse episódio. E a gente tem alguns momentos da série onde ela fala muito sobre os estereótipos das bruxas e como isso sempre incomodou ela, né? E ela critica isso. E aqui nesse episódio, quando eles entram na aprovação, todos eles acabam estando vestidos como uma bruxa da cultura pop. Então a gente tem a Elphaba, a Glinda, a Malévola. Eu achei muito legal isso, porque vai brincando com, né, essa ideia e com todos esses conceitos que a série apresenta com o passar dos episódios. Além de tudo isso, foi um episódio extremamente emocionante por contar essa jornada da Lilia, por trazer mais, né, da dinâmica da Agatha com o Billy, que pra mim continua sendo um dos momentos mais altos da série, porque eu acho que os dois funcionam muito bem juntos. E a gente tem ali uma referência à Wanda. Eu acho que se tem uma coisa que a série da Agatha tá fazendo é brincar com essa ideia de que a Wanda tá viva ou tá morta. Então, lá no começo da série, a gente tem a própria Agatha vendo o corpo dela, né, e acreditando que aquilo ali é a morte da Wanda. E depois que o Billy aparece e se revela e etc., a gente fica com esse questionamento. Será que a Wanda tá viva ou tá morta? Todo mundo parece acreditar que ela tá morta, mas a própria Agatha, nesse episódio, fala: sim, ela está morta, não sei, talvez, e não sei. A gente tem um detalhe interessante que eu já tô vendo, né, uma movimentação na internet, porque quando a Agatha e o Billy têm essa conversa, né, a Agatha fala: eu sou a ex-melhor amiga da sua mãe. E aí o Billy fala: ela não é minha mãe. E aí o povo ficou empolvorosa, porque a Wanda matou pessoas e destruiu multiversos e etc. pra tentar salvar o Tommy e o Billy. Mas a gente tem que lembrar que o Billy não se lembra disso, né? Então ele tem fragmentos de memória, então a gente sabe que ele se lembra do Tommy, porque quando ele acorda no corpo do William Kaplan, ele está lembrando, né, do irmão dele, mas ele não sabe o que é isso, ele não entende, né? Então ele é uma pessoa que foi tirada do corpo dele, colocada num corpo sem memória, e ele tem que aprender a reviver tudo isso. E é por isso que ele começa a investigar tudo, e é assim que ele acaba chegando no Ralph Bonner, que vai contar a história pra ele do que aconteceu em Westview. Porém, eu acho que é muito compreensível que seja difícil pra ele entender a mãe dele, né, ou a Wanda nesse sentido. A impressão que todos têm é desse monstro que ela foi, que ela controlou as pessoas, que ela obrigou as pessoas a ficarem dentro dessa fantasia dela, né? Então, isso é uma coisa que é vista como errada por todo mundo. A gente entende que a Wanda tinha os seus motivos, a gente entende que a Wanda não tava bem, né, psicologicamente, mas eu acho que pro Billy é difícil enxergar isso olhando de fora e tendo só o relato de pessoas que sofreram na mão da Wanda. Então, ele enxerga essas pessoas e como elas sofreram, e pra ele é difícil conciliar isso com uma figura que ele não conhece, que ele não tem memória. Enquanto isso, independente dele não ter memórias também do William Kaplan, ele conviveu 3 anos com os pais dele, né? Então ele se apegou a essa família. Por mais que ele não seja a pessoa que os pais acham que ele é, ele acaba se tornando essa pessoa, né? Dos 13 aos 16, então ele cresce e ele vive aquela vida e, querendo ou não, aquela é a vida dele. E agora ele vai ter que se reconciliar com a ideia de que ele tem não só um irmão perdido, mas uma mãe e um pai. Isso também é parte do porquê a jornada do Billy é tão interessante e emocionante, né? A Wanda, ela tava buscando ele por muitos anos, né? E ela atravessa universos pra tentar encontrar ele, só que ele não sabe, ele não se lembra e ele não tem essas memórias que ele deveria ter disso tudo que ele viveu. É muito triste, porque daí ele vai ter que reajustar a noção dele da realidade e da vida que ele tem, porque querendo ou não, ele acaba sendo 2 pessoas ao mesmo tempo, o Billy Maximoff e o Billy Kaplan. Eu acho que isso só aprofunda ainda mais o quão complexo é esse personagem e o quanto eu tô torcendo pra que a gente consiga ter uma série onde ele consiga desenvolver todas essas questões, sendo junto com a Wanda ou não, né? Sendo com a Wanda viva ou não, porque eu acho que elas são interessantes de qualquer forma. Mas eu acho que a essa altura a gente já pode considerar que
o futuro da Wanda, né, está incerto no MCU. Até então, a gente tinha coisas que indicavam que ela de fato estaria morta, mas a gente sabe que isso também é uma história que é muito falada nos quadrinhos e que por um tempo a Wanda foi considerada morta, né? As pessoas acreditavam que ela estava morta de verdade, mesmo que ela não estivesse. Então eu acredito que vai sim haver a volta da Feiticeira Escarlate em algum momento. Não sei se vai ser no final dessa série, porque eu acho que ainda tem outras coisas que a gente precisa resolver antes disso, mas eu acho que talvez a série deve acabar com o Billy indo atrás da Wanda. Se ele chegar até o final do caminho e ele conseguir pedir o irmão dele, né, ou enfim, a gente não sabe exatamente o que ele vai acabar pedindo no final, porque afinal de contas essa série também tem construído muito a relação dele com o Coven, e a gente entende que depois de ter passado anos vivendo uma vida que não era a dele, e ele ter encontrado as pessoas e um lugar onde ele pertence, né, onde ele consegue entender mais da magia dele, onde ele consegue se aprofundar mais nesse fato dele ser uma bruxa, com certeza a gente entende que ele tem esse apego. Além disso, a gente tem um momento onde o Billy está lendo a mente da Lilia, então a gente vai vendo ele demonstrando fragmentos do poder dele, então no episódio que ele, né, arremessa todo mundo, daí agora nesse episódio que ele está lendo mentes, com certeza o poder dele tá ali meio adormecido, meio ele não sabe como usar, e a gente vai também desbloquear esse poder em algum momento, e eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, porque outra revelação que a gente teve nesse episódio, que era uma coisa que a gente também já imaginava de teorias e do que a própria série tava colocando ali nos episódios, era de que a Rio é a morte. Então a Lilia é a pessoa que percebe isso, né, e ela fala, a Rio Vidal é a morte. A gente vê ela vestida de morte, inclusive, falando aquele negócio de todos os caminhos levam até mim, e a gente sabe que ela tá ali em busca dos corpos, né, a gente sabe que ela tá ali tentando coletar os corpos que ela precisa. No episódio de hoje, o corpo que ela coletou foi o da Lilia, aparentemente. Eu sei que ainda tem gente também falando, mas no final a gente não viu o corpo dela e ela volta pro começo, mas eu acho que a jornada da Lilia inevitavelmente ia terminar com o fim da vida dela. A jornada dela, independente de ser não linear, acabava dessa forma, e só significa que agora ela pode reviver outros momentos da vida em que ela talvez não estivesse presente, porque ela estava saltando no tempo e vivendo esses saltos, né, o tempo inteiro. Então eu achei que foi um final extremamente emocionante pra ela. Eu fiquei muito triste porque eu acho que, como todo mundo, a gente se apegou a essa personagem e eu gostaria muito de ver mais dela, mas eu acho que foi uma jornada muito bonita e que faz muito sentido dentro da história da série. E no final das contas, né, empurra o Coven pra que eles continuem, então a Jen, a Agatha e o Billy, e ela fica pra trás e acaba segurando as 7 de Salem, que finalmente chegaram ali e estão cada vez mais perto. Além de tudo isso, a gente sabe que ainda vai ter um grande embate no final, né, e a Lilia, a gente vê que ela tá tentando proteger o Coven do jeito que ela pode, e eles falam muito sobre como a Jen é o caminho à frente, né, ela é o próximo passo. Então eu tô bem curiosa pra gente entender qual vai ser essa próxima aprovação que a gente vai ver no próximo episódio, lembrando que os 2 próximos episódios, o 8 e o 9, são os últimos episódios da temporada, e eles vão sair juntos na semana que vem, então a gente só tem mais uma semana de Agatha, e eu confesso que eu tô muito triste, não tô pronta pra me despedir da série, porque eu acho que tem sido uma jornada maravilhosa, tem sido uma série que a cada semana só fica melhor, e eu acho que esse finale, ele vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente tava imaginando, então eu tô realmente muito, muito animada. Eu não sei se a Lilia conseguiu, de fato, acabar com a 7 de Salem, né, a gente vê que ela usa ali também, né, ali da sala e tudo mais, pra matar elas, pra, enfim, pelo menos empalar elas. Nunca é tão fácil assim matar uma bruxa, talvez, então eu acho que ainda é possível que as 7 de Salem reapareçam, até porque elas têm sido uma ameaça desde o começo da temporada, e apesar de ter sido um final muito bonito da Lilia se sacrificando pra conseguir acabar com elas, eu também acho que acaba desperdiçando um pouco o potencial dessas personagens como vilãs, porque afinal de contas, até então, elas são extremamente poderosas e assustadoras. Então tô bem curiosa se no final das contas não vai ser uma grande salada com a Rio, a Agatha, o Billy, a Jen e algumas sobreviventes da 7 de Salem que ainda estejam tentando buscar uma vingança em relação à Agatha, que a gente sabe que é uma temática recorrente aí da série. Então é isso, acho que cobrimos tudo que aconteceu nesse 7º episódio de Agatha Desde Sempre. Foi um episódio muito emocionante, muito bonito, e que pra mim só cimenta ainda mais essa série como, se não a melhor, uma das melhores séries da Marvel, do ladinho de WandaVision. Eu tô muito animada pro final. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente comentar tudinho sobre o final no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!